então numa jornada de estudo, de reflexões, chamada Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João. E nós estamos caminhando para o final. Nós estamos chegando hoje, então, no 6º sinal. O Evangelho de João, ele escolhe para nós 7 sinais de Jesus que demonstram que ele é o Messias, que ele é Deus. E aí, nós podemos retirar alguns ensinamentos maravilhosos. E nós já vimos desde o primeiro até agora que nós veremos o 6º, que está no Evangelho de João, no capítulo 9. E nós vamos ler e compreender este sinal miraculoso. Esse sinal miraculoso, né, esses 7 sinais, eles são milagres, mas eles são 7 milagres atribuídos como sinais. Sinais de que Deus, somente Deus, poderia fazer determinado milagre. E que mostraria que Jesus, ele era o Messias. Então, João, ele pega essa primeira parte do seu evangelho para poder expor para cada um de nós estes 7 sinais como evidências de que Jesus é o Messias. E aí nós cremos absolutamente na veracidade da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e o que ela diz é verdade. Então, nós cremos nisso e podemos então refletir de uma maneira pura, mais precisa, acurada, de uma maneira mais delicada o texto sagrado. E aí nós vamos começar então lendo o capítulo 9. Nós leremos o capítulo inteiro. Tem muita coisa para a gente estudar hoje, hein? Vamos lá então? Bom, a tradução que a gente usa normalmente, que é a NVI, Nova Versão Internacional, ela vai colocar um títulozinho para nós. E o título é Jesus cura um cego de nascença. E aí nós vamos ver então como é este sinal miraculoso. O verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E isso aqui é importante. É importante enfatizar. Jesus viu um cego de nascença. João se preocupa em dizer que aquele cego era um cego de nascença. E aí, o texto continua, e eu acho engraçadíssimo aqui, porque aí diz que os seus discípulos lhe perguntaram. Os seus discípulos, então, ao ver aquele cego de nascença, Jesus, ao ver aquele cego de nascença, os discípulos param e perguntam, e fazem uma pergunta, no mínimo, se você prestou atenção, engraçada. No mínimo engraçada. Para não falar boba, né? Porque olha só, a pergunta é: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que este nascesse cego? Bom, eles ali perguntam se aquele homem nasceu cego porque os pais dele pecaram, então isso seria atribuído a ele, porque essa era uma crença comum do judaísmo. Tanto é que Deus fala que ele visitaria os pecados dos pais aos filhos até a 4ª geração, né? Então eles entendiam isso, só que o texto lá não diz somente isso, né? Ele diz, como se ele estivesse falando, olha, já que eu sou o Deus que visita o pecado, a iniquidade dos filhos até a 4ª geração, eu sou aquele que visita, aquele que abençoa até a 30ª geração, né? Então, Jesus, ele categoricamente, no verso 3, ele vai responder, né? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Por quê? Porque muitas pessoas atribuem a essa questão aqui para poder justificar algo que se chama maldição hereditária, mas isso não é biblicamente sustentável. Por quê? Porque
a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então os textos eles se degladiam. E Jesus ali também já diz, ó, nem ele, nem os pais dele. Então, Jesus ele já mata ali essa questão. E nós entendemos que o que acontece é que não existe essa maldição hereditária. Ela pode até ter acontecido no passado. Mas com Jesus vindo e estabelecendo a graça e o reino, ele quebra com toda a maldição na cruz. E é o que a palavra diz, que toda a maldição foi lançada nele na cruz. Então, isso não é realidade. E o que é curioso aqui é os discípulos perguntarem se ele pecou. Né? Como ele poderia pecar no ventre da sua mãe, né? Algo interessante aqui é que nós entendemos que a mentalidade dos judeus na época era que houve concepção, houve vida, que é o que nós entendemos claramente, né? Então, mesmo na barriga da mãe, o filho poderia pecar, né? Mas aqui, Jesus está dizendo, não, nem ele, nem os seus pais. Isso tinha um propósito. Isso tinha um propósito claro. E aqui eu já quero dizer para vocês o seguinte, olha, Deus ele passa e ele observa a cada um de nós. Jesus ele nos olha, ele sabe quem nós somos. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem uma razão. Deus não desperdiça nenhuma dor, Deus não desperdiça nada. A nossa situação humana pecaminosa muitas vezes nos leva a condições de deficiências, como era o caso desse homem aqui, como é o caso de muitas pessoas, eu como sou deficiente visual. E aí Jesus responde, olha, nem ele nem os pais pecaram, mas isso aconteceu, olha só, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe? Isso é maravilhoso. Olha, para que a glória de Deus fosse resplandecida, para que a glória de Deus viesse sobre a vida dele, fosse manifestado algo que as pessoas veriam Deus ali. E olha o verso 4. Jesus ele chega e fala para os discípulos, né? O 4 ali, para a gente situar. Olha o verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Então, Jesus ele ele veio para cumprir a obra daquele que o enviou, o Pai, né? E ele faz uma analogia ao dia, enquanto há dia todo mundo trabalha. Quando chega a noite, ninguém trabalha. E aí ele fala, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, né? Então a noite interrompe. Então ele diz no 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele diz claramente que ele é a luz do mundo. E em João mesmo, ele vai dizer, o apóstolo João vai dizer que ele é a luz do mundo. E aí, ele então se apresenta como sendo a luz para o cego. Sabe, gente, quantas vezes nós vivemos cegos? Cegos para as coisas de Deus. Às vezes a gente só tem olhos para as coisas que nos interessam. Você já viu o exemplo, claro, de um adolescente? Esse exemplo é fantástico. Você já viu um exemplo de um adolescente em que ele está lá jogando seu videogame ou seu Free Fire, ou ele está ali fazendo alguma coisa do seu interesse, e a mãe dele chega e fala assim, ô fulano, vai lá no armário e pega para mim a vasilha de tempero. E aí o menino vai lá, ele vai, abre ali o armário, revira tudo e vira para a mãe e fala assim, mãe, eu não encontrei. Vocês já passaram por isso? Tem muita gente que acontece isso, né? Às vezes o esposo tá lá, né? Ou a esposa tá ocupada e pede alguma coisa e fala pro esposo, vai lá no lugar assim assim e pega para mim um negócio.
O esposo vai lá, revira, e não acha. Aí a mãe chega pro menino e fala: que isso? Vai lá, abre o armário e pega. O negócio estava na frente dele. Né? O que eu vejo? Muitas pessoas são como esse adolescente que fica cego para as outras coisas e só vê aquilo que quer ver. E assim como o jovem só queria ver aquilo que ele queria ver, talvez estava entretido com alguma coisa e deu aquela olhada rápida, descompromissada e não querendo ver, assim somos nós com Deus. Às vezes nós vivemos querendo ver apenas aquilo que nos dá alegria, que nos dá prazer, que não nos causa dor, que nos causa tranquilidade, aquilo que nos traz euforia. Mas as coisas que nós precisamos ver, muitas vezes, nós nos cegamos. E Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo. A luz para fazer com que todos vejam a verdade, a realidade. Sabe? Muitas vezes nós vivemos numa cegueira espiritual tão grande, em que as pessoas até convidam outras: olha, vamos participar de algo aqui da igreja que vai ser uma bênção na sua vida, vai te ajudar. A gente às vezes convida casais que estão brigando a buscarem a Deus juntos, e aí as pessoas falam: não, vocês estão querendo me converter, vocês estão querendo que eu passe para crente. E aí a vida continua um caos, mas porque estão cegas para a verdade da palavra, cegas para a realidade de que Jesus é a luz do mundo. Sabe, gente, é triste, mas é a verdade. Olha, a gente muitas vezes só quer ver aquilo que nos interessa. Porque quando a verdade da palavra de Deus nos confronta com a realidade, nós nos cegamos e falamos: isso eu não quero ver. Quando nós vemos que nós somos adúlteros, pecadores, mentirosos, arrogantes, presunçosos, fofoqueiros e uma enxurrada de adjetivos terríveis, nós cegamos os nossos olhos. Quando nós somos confrontados com a realidade que às vezes nós somos interesseiros, de que nós só procuramos Deus quando as coisas estão apertadas para nós, que nós somos avarentos e nós não doamos, nós não contribuímos, sabe? Nós não ajudamos as pessoas, nós não olhamos para o lado, nós só pensamos, na verdade, no nosso próprio eu. Aí quando nós somos confrontados com isso, nós não queremos, nós queremos nos cegar. Quando nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus, e a verdade é que Deus nos ama, independente de qualquer coisa, nós não suportamos isso. E nós preferimos nos chicotear, nos autoflagelar espiritualmente. Nós queremos pagar algo que não é pagável. Nós nunca conseguiremos. E aí, esse homem cego aqui nos traz um exemplo, que foi para que a glória de Deus manifestasse na vida dele. E talvez Deus queira te libertar, queira arrebentar com os grilhões, queira tirar as escamas dos seus olhos, para que você veja a glória, a maravilha da glória de Deus. E olha, Jesus, para comprovar que ele é o Deus Todo-Poderoso e que ele é capaz de mudar qualquer circunstância, dizer que ele é o Messias, ele vai fazer algo extraordinário, nunca feito. Olha só o verso 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Ou seja, Jesus pegou e cuspiu no chão. Misturou terra com saliva, fez uma lama, fez uma melequinha ali. E o que ele fez? Aplicou nos olhos do homem. Sabe aquele homem? Eu acho que ele nunca imaginava a maneira mais inusitada de ser curado. Alguém cuspir no chão e fazer barro ali e restaurar a visão do cego. Ali Jesus está dizendo que
Assim como Deus criou o homem do pó da terra, ele também usa da terra para poder reconstituir nervos, o globo ocular, pupila, retina, o nervo óptico. Tudo ali, aquele homem ali, foi reconstituído. E olha o verso 7. Então Jesus lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E olha que interessante. Jesus, ele se mostra como o enviado de Deus. Então ele fala, olha, vai lá no tanque do enviado. E esse tanque era um tanque curioso, porque ele era grande, e ele era um tanque onde tinha algumas escadas, e as pessoas, os peregrinos que vinham para adorar em Jerusalém, pegavam as águas para fazer os rituais cerimoniais ali. E aí ele desce ali, provavelmente alguém teve que levá-lo, e ele foi lavar-se, né? Ali naquele tanque. Olha que coisa maravilhosa. O homem foi, olha só, o homem foi, ele obedeceu. Imagina se ele tivesse ido no tanque da Dona Maria. Imagina se ele tivesse ido no tanque de outra pessoa, de outro enviado. Não, ele foi no tanque do enviado, que era aquele que Jesus mandou ele ir. E isso, gente, diz que para que nós possamos ser curados muitas vezes da cegueira espiritual, nós precisamos obedecer de maneira clara ao Senhor Jesus. Não dá para receber de Deus o que Ele nos dá sem que nós o obedeçamos. Não é verdade? E aí, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha o verso 8. O verso 8, os seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando, né? Então, ele era conhecido ali daquele pessoal. Ele era aquele homem que todo mundo conhecia, então todo mundo já ajudava. Os estudiosos dizem que ele talvez teria aproximadamente 40 anos. Então, os vizinhos ali, aquele pessoal todo que o conhecia, sabia quem ele era, perguntou: não é este o mesmo que costumava ficar sentado mendigando? E aí o 9. Eles começaram, na verdade, o verso 9 diz que mostra pra gente, né, que eles começaram a perguntar entre si, eles ficaram pasmos ali. Eles não acreditaram, né? Eles estão assim, ao 9, olha, alguns, né, afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas aí, ele mesmo falou assim, peraí, né? Ele próprio insistia. Ele mesmo falou, não, peraí, sou eu mesmo. Sou eu, não é outro. Então, o pessoal ficou totalmente absurdados, né? E olha o 10. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Então eles perguntaram para ele, mas como é que foi então abertos seus olhos? Então o pessoal não acreditou, por quê? Aquele homem estava ali há muitos anos, provavelmente, e todos já o conheciam, já ajudavam ele, já davam esmolas para ele. Olha o 11. E aí, eu quero que você entenda a progressão da revelação de quem Jesus é. Olha o que ele responde. Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. E me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então, presta atenção. Primeiramente, a revelação que o homem tem de Jesus é que ele era um homem. Então, essa é a primeira revelação mais rasa de Jesus. Ele teve um conhecimento raso de Jesus. E aí o 12. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Não sei.
Porque provavelmente o alvoroço se fez, né? Porque ele começou a enxergar e ninguém percebeu quem era Jesus ali. Aí a NVI traz aqui uma nota para nós, falando assim, um tema, né? Dizendo, os fariseus investigam a cura. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, vamos levar então em quem é a autoridade aqui, vamos levar no nosso líder espiritual aqui. Levaram eles nos fariseus. Então, ó, olha o 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Olha o 14. E era sábado. Olha só. E era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva. Essa informação aqui é importante para a gente entender algumas coisas, algumas reações dos fariseus, né? Então, era sábado, o dia que Jesus pegou, fez ali barro e aplicou aos olhos do homem. Aí, então, os fariseus, né? O 15, né? Então, os fariseus lhe perguntaram, né? Eles também perguntaram como fora recuperada a sua vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Então ele contou de novo a história, imagina. Eu acho talvez aqui já é a terceira vez que o ex-cego conta a história dele, né? Ele conta para os vizinhos, ele conta ali para os fariseus, e aí, o 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E aí que está a questão. Os judeus tinham a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizia, um deles dizia, não trabalharás no sábado, guardarás o sábado. O sábado é para adorar a Deus, é um dia separado para adoração a Deus, então você não vai fazer nada. Uma das coisas que os judeus entendiam da interpretação do sábado era que ninguém poderia fazer barro no sábado. Se fizesse barro no sábado, e aí poderia ser, por exemplo, talvez um tijolo, talvez um artesanato, ou um vaso, alguma coisa nesse sentido, né? Então, não se poderia fazer barro no sábado. E aí por isso que alguns já de cara falaram, não, esse cara não é de Deus não, porque ele não guarda o sábado. Por que eles foram tão categóricos? Por causa dessa informação. Porque ele contou como Jesus o curou, né? Então eles já falaram, peraí, não é de Deus. Não pode ser. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Como pode um pecador fazer esses sinais? E houve divisão entre eles. E aí, eles começaram a discutir. Então, além do alvoroço por ter sido curado aquele homem com a comunidade ali, os religiosos, então, da época ali também ficaram divididos. Então, isso causou um tumulto. Imagina o bafafá que isso causou. Olha o 17. Tornaram, pois, a perguntar o cego. Perguntaram de novo a ele. Que diz a você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu, né? Então, os fariseus, as autoridades na lei, aqueles que entendiam da lei, aqueles que tinham todo o conhecimento, eles viram e falam assim, uai, o que você diz? Porque ele curou foi você. Então eles já estavam já sem resposta, sem um consenso. E aí, eles fazem essa pergunta para ele, ó, então fala você, o que você diz dele? Porque ele curou você. E aí, o homem respondeu. Aí a gente já vê que as coisas para aquele homem já estavam ficando mais claras. Porque primeiro ele diz que Jesus era um homem. Agora ele responde claramente.
O homem respondeu: ele é um profeta. E ele deve ter pensado assim: puxa vida, um homem não é capaz de fazer isso. Ele deve ser um profeta. Ele não é qualquer pessoa. Então, ele responde isso para acender a ira dos fariseus. Os judeus não acreditavam. Eles não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado. Eles devem ter pensado assim: ah, não, ele deve estar enganando todo mundo. É engraçado, uma coincidência comigo, né? Ele deve estar enganando todo mundo, né? Ele não foi cego de jeito nenhum. Ele deve estar enganando todo mundo. Não é possível, né? E aí, enquanto não mandaram buscar os seus pais, tiveram que chamar os pais do camarada. Olha só, hein? Olha o 19. Chamou os pais dele, então perguntaram: é este o seu filho? O que vocês dizem que fora cego? É esse o filho de vocês que vocês falaram que ele era cego? Como ele pode ver agora? Fica a pergunta. Então os fariseus perguntam para o pai dele porque não estavam acreditando nele. Não estavam acreditando que isso fosse possível. Olha o 20. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Olha o 21. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhes abriu os olhos. Bom, provavelmente ali, os pais ficaram com muito medo ali dos fariseus. Porque eles já estavam perseguindo qualquer pessoa que dizia que Jesus era o Cristo. Então, eles já estavam com aquela prática de perseguir e expulsar aquelas pessoas, né? Assim como Paulo, ele afirma, né, que ele era perseguidor da igreja. Então, eles ali já tinham aquela prática, já estavam começando com aquela prática de expulsar a pessoa da sinagoga. Ou seja, ele não poderia mais fazer parte da sinagoga. Ele já não era mais judeu. Quem afirmava que Jesus poderia fazer aqueles milagres, né? E aí, olha, eles falam, né? Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Então, né? Os pais tiraram ali o corpo da reta ali e colocaram diretamente no rapaz. Olha o 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, foi o que eu falei aqui. Pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não seria tido mais como judeu. Ele então seria um desertor, seria um traidor. Então seria terrível, né? Uma punição terrível. Então eles então falam pro ex-cego ali. Fala para ele, ó, pergunta para ele porque ele tem idade, né, com medo ali. E nós vemos nos evangelhos, por exemplo, José de Arimateia, né, que era um discípulo de Jesus e ele era do alto escalão aqui da religiosidade e ele era um discípulo de Jesus, tanto é que ele ajuda ali a trazer o corpo de Jesus para ser sepultado. E aí nós vemos que haviam muitas pessoas que acreditavam, mas que não tinham coragem de declarar que Jesus era o Cristo. Porque tinham medo dos homens. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos ter medo de Jesus, nem do que ele fez por nós. Sabe? Imagina, Jesus ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Jesus ele pode ter feito algo grandioso na sua vida. Deus pode ter transformado algo, ter feito um milagre na sua vida. E às vezes você não o reconhece como Cristo, o Filho de Deus, e não entrega a sua vida a Ele. Isso se chama desonra. Não pode. Sabe? Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã assim. Ah, eu vou buscar Jesus até enquanto eu consigo o que eu quero. Depois eu, dou linha. Aí
fica assim, ah, Jesus, você é muito legal, mas não dá certo. Eu quero o que você tem para me dar, mas eu não quero me comprometer com você. Eu não quero fazer uma aliança, um pacto com você, Jesus. Muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente é curado de cegueiras espirituais e tantas outras coisas. Mas nós não assumimos uma fiel e pública responsabilidade e aliança com Jesus. E esse cego aqui, ele nos incentiva a nos comprometermos com Jesus. E aí, né, nós vimos aqui que o 22, né, que eles então, quem confessasse a Jesus seria expulso da sinagoga. E olha o 23, né, foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Faltou coragem, né? E falta muita coragem muitas vezes em nós, de batermos no peito e falarmos, olha, eu sou um servo de Jesus. Eu sou filho dele. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Você sabia disso? Tem gente que enrola num saco, num papel, mas não mostra a Bíblia. É terrível. E aí, olha o 24. Pela segunda vez, os fariseus, né, ali chamaram o homem. Então ele já falou várias vezes aqui, e só para os judeus ali, os fariseus, ele é chamado pela segunda vez. E aí, né, eles chamaram o homem que fora cego e lhes disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, este homem é pecador. Ou seja, algumas traduções diz, alguma coisa nesse sentido. Dê glória a Deus, não dê glória a esse homem, porque ele é pecador. Então, para a glória de Deus, afirme que esse homem é pecador, porque aí você vai estar afirmando que não foi ele quem fez isso. Né? Eles chamam ali aquele homem no cantão, o pressiona, ao 25. E ele lhes respondeu claramente. Olha, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Se ele tem pecado, eu não sei. Eu não sei se ele é pecador. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É como se ele estivesse dizendo, contra fatos não há argumentos. Então, ó, eu era cego e agora tô vendo. Então, vocês que me respondam aí, né? E aí, o 26. Então, o 26. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Ou seja, o que ele fez? O que ele fez para você? Aí ele respondeu, né? Desculpa. O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? É como se eles estivessem perguntando assim, como foi que ele abriu os olhos? Porque isso é inacreditável. Como é que foi que ele fez isso? Explica para a gente, precisa ter uma explicação. E a gente muitas vezes procura explicações naturais, palpáveis, né? Quando as explicações são espirituais. O 27. Ele respondeu. E aí ele já respondeu já com mais firmeza, né? Ele respondeu, eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Eu já disse, eu já falei. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ah, e aí ele já cutucou eles, né? Já apelou e falou, ó, eu já falei. Por que vocês estão perguntando de novo? Vocês estão então querendo ser discípulos dele, então? Ao 28. Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Né? E eles tinham uma pompa para falar isso, porque na sinagoga sempre tinha uma cadeira muito luxuosa, vazia. E ela era representada a cadeira de Moisés, ou seja, a cadeira de quem legislava, aquele que interpretava a lei, né? Então eles falam, não, você que é discípulo dele, nós sabemos de quem somos, nós somos filhos de Moisés, né? E aí ele fala, nós somos discípulos de Moisés.
sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então eles descartam completamente. E aí você vê nos outros evangelhos, né, os fariseus dizendo que tudo que Jesus fazia era por Beelzebu, né, era pelo próprio demônio, né, uma afronta ao próprio Espírito Santo, né? Eles não reconheciam que Jesus era o Cristo. O homem respondeu. Ele respondeu. E aí, olha só. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Ele falou, olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. E aí ele afirma categoricamente que Jesus abriu os olhos dele. Sabemos que Deus não ouve, né, pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ele está dizendo assim, olha, contudo, Deus, eu sei que Deus não vai atender a pecadores numa coisa dessa. Mas ele vai atender aquele que o ama, que que o conhece, que faz a vontade dele, que o obedece, né? Aquele que teme a Deus, aquele que pratica a vontade de Deus. Olha o 32. Ninguém, e é interessante isso, ninguém, e realmente não se há na história, né, ali, nem dos judeus ali, alguém que pudesse curar um cego de nascença, né? Então, ele fala, ninguém jamais ouviu dizer que ninguém jamais viu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Olha o 34. Diante disso, eles responderam. Então, o cego, ele dá uma resposta muito séria. Ele diz, não é qualquer homem que fez isso. E uma coisa certa, aconteceu, é fato. E aí, eles ficaram furiosos. E aí eles responderam para ele, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar, né? Eles achavam que quem nascia cego tinha pecado de nascença. E aí o expulsaram, então, da sinagoga. E aí, olha só a reação, então, dos fariseus, né? Aliás, a NVI vai trazer aqui para nós a cegueira espiritual. O 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse. Então, Jesus encontra com um cego que tinha sido expulso da sinagoga e diz a ele, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma das expressões que remonta ao Filho de Deus, ao próprio Cristo, né? Jesus gosta de dizer que ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem, né? Então, ele fala isso, você crê no Filho do Homem? Ele faz essa pergunta. E aí, perguntou esse homem, né? Quem é ele para que eu saiba? Olha só. Ele diz, quem é ele para que eu nele creia? E ele não titubeia. Ele fala, olha, me fala quem é ele. Olha o 37. Jesus, ele abertamente fala. Ele declaradamente fala que ele é o Filho de Deus. Olha o 37. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então Jesus diz claramente, né? Sou eu aqui, ó. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Então aquele homem creu. Então ele teve uma primeira revelação de que Jesus era um homem, depois um profeta. Mas Jesus mostra para ele
que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do homem. E aquele homem crê que Jesus era o Filho de Deus. E olha o 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Olha, aí o 40. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer isso e perguntaram. Então, eles ouviram Jesus falar isso e perguntaram para Jesus: acaso nós também somos cegos? E aí a resposta de Jesus categórica. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas agora que dizem que podem ver, o pecado de vocês permanece. A culpa de vocês permanece. Então, eles perguntaram para Jesus: e aí, então, nós somos cegos, nós estamos aí nesse grupo, né? Talvez tentando tirar uma onda aí. E aí, né, Jesus fala: se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. Mas agora, como vocês estão falando que podem ver, a culpa de vocês vai permanecer. E aí, Jesus ele encerra aqui a sua fala. E essa é a exposição que nós podemos ver, do sinal que Jesus é o Messias. E Jesus é apresentado aqui no Evangelho de João como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem. E aí nós temos então essas lições que nos mostram claramente que nós precisamos de tirar as escamas, as cegueiras espirituais. E aqueles homens ali estavam com cegueira religiosa, porque eles não conseguiam ver Jesus. Por quê? Porque o legalismo religioso de guardar o sábado era tão grande, que eles extrapolaram. Então, eles interpretaram o sábado como não poder fazer barro, e aí eles julgaram ter Jesus quebrado o sábado, né? E aí eles não puderam enxergar Jesus como Cristo por causa disso. E às vezes nós também, né? Vocês já viram aquelas pessoas que sempre foi assim, então sempre vai ser assim. Nós sempre cantamos essas músicas, então sempre vai ser essas músicas que nós vamos cantar. Essas que são as verdadeiras, as outras não são, não. Não, nós temos que colocar banco de madeira na igreja. Isso assim é que é a verdade, isso é que é o certo. Não, nós temos que viver assim, nós temos que fazer assim, é dessa maneira. Sabe, às vezes esse legalismo religioso nos impede. Sabe, nós não podemos pintar a igreja de tal cor ou de tal cor. Tem que ser só desse jeito. Não pode ter bateria na igreja. Sabe, e aí nós vivemos num legalismo religioso tão grande, a ponto de nos sobrecarregar e nós não vermos o Filho do Homem, o próprio Cristo, o cabeça da igreja. Então, que nós possamos ser libertos dessas escamas espirituais nas nossas visões. E que a nossa visão possa ser a visão de Cristo para as nossas vidas. Então, eu queria orar mais uma vez e agradecer a Deus pelo que Ele tem falado conosco. Feche seus olhos. Deus e Pai, obrigado, te louvamos, te rendemos graças. Obrigado por esse momento de estudo, de conhecimento da Tua Palavra. Te pedimos, Deus, assenta cada palavra nos corações. Te peço que nós sejamos edificados por Ti e que sejamos